10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oi, tudo bem, galera? Vamos começar a nossa videoaula. Vamos começar aprendendo circunferência e círculo. Observem as imagens. Nas imagens apresentadas, é possível identificar formas que podem ser associadas a circunferência e círculo. Agora eu vou explicar para vocês o significado da circunferência. É uma linha fechada em um plano no qual todos os pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado centro. Em circunferência, podemos destacar alguns elementos. Raios. Raios segmentos de retas que ligam o encontro de O ao ponto qualquer de circunferência. Os segmentos O e A, B e O e C e O. Por exemplo, são os raios de circunferência. Corda. Segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Os segmentos C e B, D e E F são exemplos de cordas. Diâmetro. Corda que passa pelo centro da circunferência. O segmento C e B é um exemplo de diâmetro. A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Se reunimos a circunferência e todos os pontos do seu interior, obtemos um círculo. Em um círculo, podemos destacar alguns elementos. Como vocês podem ver essa imagem, circunferência é o que está em volta do círculo. Centro é o que está no meio. Região interna é o que está dentro do círculo. Agora vamos falar sobre caracterização. Circunferência e círculo. Circunferência e círculo são a mesma coisa? Vamos esclarecer. Marcamos um ponto O no plano e fixamos uma distância de, por exemplo, 1,2 cm. A linha fechada formada por todos os pontos do plano que distanciam igualmente de O é uma circunferência. Os pontos A, B, C e D são exemplos de pontos pertencentes a essa circunferência. O ponto O é o seu centro. O segmento que une o centro a qualquer ponto de circunferência é seu raio, que será indicado por R. Nessa circunferência, o raio mede 1,2 cm. Vamos que a circunferência é uma linha. E o círculo, você sabe o que é? Unindo a circunferência e os pontos do seu interior, obtemos um círculo. O círculo ocupa uma superfície. O centro e o raio do círculo coincidem com o centro e o raio de circunferências. Agora vamos falar sobre cordas. Um segmento de reta cuja extremidade são dois pontos distintos da circunferência é uma corda. Na figura, AB é um exemplo de corda. Sua extremidade são os pontos A e B, que são pontos de circunferência. CD também é uma corda. Uma corda que passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro da circunferência. Trace um diâmetro da circunferência abaixo, cujo raio mede 3 centímetros. Agora iremos falar sobre área e perímetro. Na geografia, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. Veja abaixo o significado de cada conceito. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base B pela altura H. Já o perímetro é a soma do segmento de retas que formam a figura, chamados de lados. Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos 3 lados. Se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos 4 lados. Perímetro. O que é perímetro? É a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Na geometria espacial, que inclui os objetos tridimensionais, temos o conceito da área, que seria a área da base, área lateral e área total, e o volume. O volume é determinado pela multiplicação da altura pela largura e pelo comprimento. Note que as figuras planas não possuem volume. Agora iremos calcular a área de um círculo. A igual π vezes r ao quadrado. A igual 3,14 vezes 4 ao quadrado. A igual a 3,14 vezes 16. A igual 50,24. Que esse é o resultado da área. Agora vamos calcular o perímetro de um círculo. P, que é igual
igual 2π vezes r, p que é igual 2 vezes 3,14 vezes 4, p que é igual 6,28 vezes 4 e p que é 25,12. 25,12 é o resultado do perímetro de um círculo. Agora iremos falar sobre o arco e ângulo central. Um exemplo de arco de circunferência. André está pintando uma circunferência vermelha num painel publicitário. Repare que ele pintou somente um trecho da circunferência. Ele pintou um arco da circunferência. O trecho que ainda não foi pintado também é um arco de circunferência. Quando marcamos 2 pontos destinados sobre a circunferência, determinamos 2 arcos. O ponto A e B são as extremidades dos arcos, notando AB. Convencionou-se que, ao iniciar AB, estamos nos referindo ao arco menor. Comprimento de um arco. Quando dividimos o comprimento C de uma circunferência pela medida do diâmetro D, obtemos um número irracional indicado pela letra π. Vamos usar a proporcionalidade para determinar comprimentos de arco. Observe novamente a rede matemática sendo construída. O raio de circunferência ao lado mede 2,5 cm. O comprimento da circunferência é D. C igual a 2 vezes 3,14 vezes 2,5, que é igual a 15,7 centímetros. Qual é o comprimento de arco X correspondente a um ângulo central de medida 60 graus nessa circunferência? Ao ângulo central dê uma volta de 360 graus, correspondendo ao comprimento da circunferência inteira, 15,7 centímetros. Ao ângulo central de 60 graus, correspondendo a um arco de comprimento X, 360 graus, 15,7, 60 graus X. Agora vamos falar sobre o cálculo de π. O valor de π pertence aos números irracionais para a maioria dos cálculos. Para a prova do Enem, é comum aproximar π por 3,14. Uma parte das calculadoras científicas de 8 dígitos aproxima π por 3,14, 15,92,6. O número π representa o valor da razão entre circunferência de qualquer círculo e o seu diâmetro. A letra grega π se lê como π. Foi adotada para o número a partir de palavras gregas para perímetros. Pera, Bianca! E aí, família, gostaram? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais videoaulas.